Paz, meus queridos. Bom dia. Mais um momento em que nós entramos em comunhão com nosso Deus, onde fazemos o nosso devocional e meditamos na palavra do Senhor. E meditando na palavra do Senhor, nós vamos ver a mensagem que Ele tem para o nosso dia, para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa família. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. Ela sempre nos traz algo novo a cada amanhecer. Você que já me acompanha, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e nos ajude a alcançar mais vidas para Jesus, compartilhando o vídeo, deixando o seu like, deixando o seu comentário. É muito importante, muito edificante para nós e que nós possamos assim alcançar mais vidas para Jesus. Fazendo assim, o vídeo terá mais alcance e você estará sendo agente de evangelização. Muito obrigada. Hoje eu quero comentar com vocês a palavra que está em Hebreus no capítulo 4, no versículo 9 ao 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou em descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Que palavra forte para nossas vidas no dia de hoje. Em primeiro lugar, Deus nos diz para descansar nele. E nós lendo o texto e analisando, nós vemos que nós achamos aqui 3 afirmações que nos consolam. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. E quem entrar nesse descanso, ele vai descansar das suas obras, assim como Deus descansou também das suas. E nós podemos ver que também diz ali, esforcemo-nos. É preciso esforço para experimentar esse descanso. Do contrário, eu e você vamos cair no mesmo pecado como caiu Israel no passado por sua desobediência. Queridos, nesses últimos tempos nós estamos tão necessitados de descanso, refrigério, de folga para as nossas vidas. Não quer dizer não fazer nada, não. Quer dizer que mesmo trabalhando eu encontro descanso no Senhor. Na verdade, queridos, essas palavras, descanso, folga, refrigério, elas se fundem. Não dá para pensar em uma sem imediatamente pensar na outra. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, desde os primórdios, percebemos que o Senhor é perito em dar descanso para o seu povo e Ele nos está dando um aceno de uma possibilidade real de descanso que jamais finda, se estivermos alicerçados nele. Tudo no passado apontava para o futuro. Todos os homens e mulheres do passado apontavam para Jesus, o plano perfeito do nosso Deus. E assim hoje nós podemos ler tudo aqui na Bíblia, que é um livro onde tudo, absolutamente tudo aponta e converge para Cristo. Todas as figuras, personagens da Bíblia e todos os tipos de situação por qual eles passaram anunciavam para a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai Celestial é tão maravilhoso que Ele usa os mais diversos instrumentos inspirados por Ele mesmo para falar da mesma pessoa, Jesus Cristo, o teu Salvador. O tempo que nós estamos vivendo tem demandado sobriedade e muita vigilância, pois o nosso adversário tem andado ao derredor ávido, querendo tirar o prumo da nossa vida,
querendo nos tirar do caminho do Senhor. O propósito dele é conseguir alcançar vantagens sobre nós e então fazer estragos tremendos na nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, ele nos alerta que nós não devemos ignorar os desígnios do Senhor. Toda essa luta que nós estamos passando, travando contra o nosso inimigo, queridos, isso gera um cansaço enorme em nós. Porque nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos travar batalhas espirituais e muitas vezes nos cansamos. Mas lembre-se, isso não é uma má notícia, isso é uma notícia que nos aponta para alguém que é descanso para as nossas almas. Hoje mesmo, falando com irmãos que estão atravessando um deserto árido em família, percebe-se que o seu cansaço é visível. E a queixa dessas pessoas é exatamente essa: a necessidade de encontrar descanso em alguém. E esse alguém é o nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Apenas mudam os endereços, mudam os protagonistas, mas a necessidade no mundo atual é a mesma: descanso, refrigério e folga. Mas o salmista, ele declara lá no Salmo que nós encontramos descanso no Senhor. Ele nos diz que em meio à tribulação invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu descanso. Aleluia! Esse nosso descanso é o próprio Deus. Não há nada que seja semelhante ao nosso Deus. No meio de tudo isso, o grande equívoco é achar que o descanso é um lugar natural, é deitar numa rede ou algo semelhante, mas o que o texto está nos dizendo, nos ensinando é que na verdade o que nós precisamos compreender pelo Espírito de Deus é que o nosso descanso é sobrenatural e ele está numa pessoa chamada Jesus Cristo. Esse é o descanso perfeito para mim, para você, para uma alma cansada. São tantas recomendações ao longo da Bíblia, ao longo da palavra de Deus que nos aponta para esse sentido. Queridos, o salmista, por exemplo, ele diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. E é isso que nós precisamos aprender. Nós somos imediatistas, nós somos acelerados, ansiosos e muitas vezes nós não esperamos no descanso do Senhor com paciência. Nós sabemos que desde o lado de cá da eternidade não há um lugar seguro, um lugar físico de refrigério. Todo descanso natural neste mundo é fugaz, é passageiro. Toda calmaria é passageira. Mesmo que eu e você possamos tirar férias por tempo indeterminado, ainda assim nós vamos sofrer com as angústias que nos rodeiam no dia a dia. Não há um lugar natural onde eu e você possamos achar o descanso que necessitamos. O que verdadeiramente eu e você precisamos é entrar no descanso do Senhor. E Ele está em Cristo. E então, queridos, escondidos nele, descansar das nossas obras do dia a dia, como Deus descansou das suas. E o autor de Hebreus nos diz: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, neste local de descanso, para que ninguém venha a cair segundo aquele exemplo de desobediência. Sim,
essa condição de descanso, ela demanda esforço da nossa parte, porque nós precisamos sair do natural e entrar no sobrenatural de Deus. E só assim nós vamos alcançar o descanso de Deus. Aleluia! Muitas vezes uma rotina atarefada não tem poder para gerar problemas, mas se eu e você estivermos atentos, nós podemos acabar nos afastando de Deus aos pouquinhos, muitas vezes sem perceber. E veja, meu irmão, minha irmã, como esse processo pode começar por causa de um dia cheio de tarefas e correrias. Você de repente escolhe deixar o seu devocional para amanhã. Num dia de mais cansaço ainda, você prefere olhar um filme do que ler a palavra de Deus, a Bíblia, e orar? E aí você vai deixar para ler a Bíblia e orar antes de dormir, mas você já chega tão cansado no quarto, tão cheio de sono, e só percebe que não acabou a oração quando você já acorda no dia seguinte. E essas coisas vão começando a lentamente afastar você da presença do Senhor, e o seu dia passa a ser tumultuado. O perigo quando essas situações se tornam frequentes. Você começa a fazer o devocional só um dia, orar só um dia, ler a palavra de vez em quando. Deus é uma pessoa e a nossa relação com Ele precisa ser igual como qualquer outra pessoa, como seu melhor amigo. O que acontece quando você se afasta dele? Você sabe? Quando você se afasta do Senhor, não busca mais o Senhor, quando a nossa amizade com Deus enfraquece, nossa vida espiritual sofre. E no dia em que esse problema realmente aparecer, então a nossa armadura espiritual não estará pronta para nos proteger das investidas do inferno, das ciladas do inimigo, e como consequência, meus queridos, a agitação, a preocupação, a ansiedade vão ganhar mais espaço na nossa vida, até que por fim vão tomar conta das nossas vidas. E não foi para isso que Deus preparou você, não. Ele tem descanso pleno e total para a sua alma. Olhar para Jesus é encontrar o descanso pleno para a tua alma. E meus queridos, a fé na fidelidade de Deus é a sua melhor arma diante das dificuldades, dos obstáculos ou desafios que são lançados na tua vida. Ele, o próprio Deus, ele te dá a certeza de que Deus, ele não saiu do controle da sua vida. Ele não falhou, ele não se atrasou, e ele te faz caminhar um dia após o outro, independente da força da tempestade, do tamanho das ondas, do tamanho da muralha que você está enfrentando, que se levantou na tua frente. Meu irmão, Deus está com você. Na jornada da fé, para aquele que está alicerçado em Deus, milagres são constantes. Pequenos sinais de Deus todos os dias mostrando que Ele está ali para te consolar, para te curar, para te levantar, para te sustentar, para tirar este peso que está sobre você. Aleluia! E esses milagres acontecem quando nós resolvemos entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Ele tem o caminho certo para eu e você superarmos qualquer situação. Querido, Deus não te fez para você viver preocupado, ansioso, a ponto de ter um problema emocional grave. Não.
Ele é seu pai. Você é seu filho amado e Ele conhece cada uma das suas necessidades e dos seus desafios. E Jesus, sim, o próprio Jesus se fez homem e garantiu lá na cruz provisão para cada situação, querido, que eu e você enfrentamos no dia a dia ou que nós ainda vamos enfrentar. Nada é surpresa para Ele. Tudo está no controle do Pai. O Espírito Santo, sim, o nosso Consolador, ele tem a sabedoria que você precisa para saber como agir em cada momento. Ele te orienta, ele te dá direção, ele te capacita para lidar com essas situações. Queridos, Deus tem planos de descanso para a sua alma. Não fica agitado, atormentado. Por amor, por um infinito amor, Jesus conquistou para mim, conquistou para você a possibilidade de nós vivermos em paz constantemente. Existe um descanso sobrenatural para os filhos de Deus. Que maravilha essa promessa do Senhor nas nossas vidas. Descansar em Deus não é nós viver com a agenda vazia, sem ter nada para fazer ou passar o dia inteiro sem nenhuma responsabilidade humana. Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Descansar em Deus é saber que apesar de tudo que está acontecendo ao teu redor, apesar de tudo que você está precisando fazer, quem direciona a sua vida é Ele. Aleluia! E quando você toma essa decisão, que você escolhe também viver pela fé e entregar o controle da sua vida a Ele, você percebe que o refrigério toma conta da sua alma. Querido, a palavra de Deus nos diz no Salmo 127:2, aos seus amados, Ele dá descanso, Ele dá provisão enquanto dormem. Aleluia! Enquanto você estiver descansando, Deus estará agindo. Deus estará trabalhando ao seu favor. E nós podemos ler mais no Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Portanto, nós precisamos habitar, descansar, crer e confiar no descanso do Senhor. Queridos, o inimigo, ele está trabalhando para que você haja, trabalhe e pense na carne. Ele atribui tarefas, trabalhos desgastantes para que você não tenha tempo de entrar no descanso do Senhor. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Ele tem prazer em estar com você, comigo, todos os dias, sejam esses dias bons ou maus. O seu Pai nunca te abandona. Ele jamais vai desamparar um filho seu. Ele cuida da sua vida em detalhes, nos mínimos detalhes. Por isso, você pode escolher. A escolha está nas suas mãos. Entregar-se totalmente ao cuidado dele, agora e sem medo. Descansar em Deus é consequência de uma fé fortalecida. E você pode buscar essa fé na palavra de Deus, em oração, em jejum, em consagração, em motivação sobrenatural, pelo sobrenatural de Deus. Por isso, querido, descanse e se sacie com a fonte da água viva. Aleluia. Deus abençoe você.